culto maravilhoso, Deus falou comigo e nós sabemos que ao sair, ela foi acometida aí de uma fatalidade. E essa semana Deus recolheu. Amanhã será o enterro dela. E se você amanhã puder, vai ser lá no cemitério da Vila Alpina. Eu sei que de repente, devido ao serviço, às vezes a empresa não libera, mas se você puder estar lá para honrar a família, né, do Fernandão, da Beth, era importante você estar lá na hora do almoço, 1 hora, 1h30, se você assim puder. Eu quero que você aplauda Jesus pela vida da nossa obreira, que está morando no céu. A gente nunca quer perder, né? Mas Deus recolhe e reconhece. Curve sua cabeça, me permita orar. Mas antes de orar, te fazer algumas perguntas. E se hoje fosse seu último culto? Se hoje você tivesse a oportunidade de falar pela última vez com essa pessoa que está do seu lado? E se nós soubéssemos que era o último culto dela? O que nós iríamos falar? Qual o abraço que nós iríamos dar? Qual é a conversa que nós iríamos ter? A gente sempre fala isso. Viva como se fosse o último dia, cultue a Deus como se fosse o último culto. E na verdade nós não sabemos quando será o último culto. Portanto, eu quero orar para que a sua vida hoje, a sua família, a sua casa, a sua mente, seu coração, venha estar pronto para ouvir a direção de Deus. E não há nada melhor do que a direção de Deus. Pai, nós estamos aqui como igreja. Sabemos que essa semana é a semana onde entregaram a chave da cidade ao diabo. A festa da carne. Mas queremos, Pai amado, dizer que só o Senhor é o governador. Só o Senhor tem a chave da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. E nós vamos entrar numa palavra, e que essa palavra, Pai amado, venha destravar áreas da nossa vida. E que nós venhamos sair daqui hoje completamente abençoados, direcionados, com decisões que podem mudar o destino da nossa vida. Em o nome de Jesus. Amém? Diga para alguém com um sorriso no rosto. Só abra o seu coração. Parece tão simples, né? Mas às vezes nosso coração está como? Fechadaço, né? E aí tudo que se falar, tudo que se conversar, não entra no coração. Eu entendo que um dos papéis do diabo, e temos que reconhecer, ele faz muito bem, é gerar distração em nosso meio. Carnaval, virada de ano, você pode verificar uma luta. Você, às vezes, demora 3 meses para recuperar pessoas que estão distraídas. É um trabalho que o inimigo faz com maestria, distrair. Ele fez isso com Moisés, ele fez isso com Abraão, fez isso com Elias, fez isso com Adão. O inimigo, na verdade, talvez ele não quer te destruir. Ele só quer te distrair. Porque se ele te distrair, a destruição é uma consequência. Porque às vezes ele sabe que se vier alguma coisa muito violenta, a gente vai abrir o olho e falar, opa, calma aí, isso não está certo, está errado, eu preciso mudar o caminho, e a gente volta para o eixo. Mas quando a gente se distrai, e a distração vem nas pequenas porções, vem no desvio de olhar, numa fala diferente, num comportamento diferente, e a distração nos dias de hoje, ela está vindo com uma fala bonita, e aquilo que nós sempre estamos falando, não, minha família, não, eu prefiro fazer, irmão, isso é tudo distração, para tirar você da direção de Deus. E uma vez você distraído, você é uma presa fácil para o inimigo. Normalmente, quando você vê uma viatura, né, mais fácil a gente conversar, de rota, você nunca vai ver o camarada no celular, nunca vai ver ele conversando, um assunto aleatório, sempre vai estar atento. Porque se estiver distraído, eu sou uma presa fácil. Isso é uma doutrina que existe no meio deles, onde um cobra o outro,
onde um avança, o outro avança junto. Eles não andam sozinhos, por quê? Para não ficar distraído. E o papel do inimigo é que você viva isolado, distraído, sem que ninguém te cubra, e dessa maneira você vai se tornar presa fácil na mão do inimigo. Sacode alguém e diga assim: anda comigo, me ajuda, eu preciso de você, e eu acho que você precisa de mim. E hoje eu quero falar da distância que muitas vezes nós temos de Deus. E a distância normalmente não é na geografia. Ah, eu estou aqui, Deus, não é na geografia. E eu peguei essa frase aqui para chamar a sua atenção. Ela é sempre decisional. Pastor, o que é isso? Nada mais é do que um adjetivo que fala de decisão. Mas se eu coloco uma frase diferente, eu já chamo a sua atenção. E ela é sim decisional. Tudo que a gente faz tem a ver com a decisão. Você acorda decidindo. Você, para vir no culto hoje, decidiu que roupa que você ia vestir. Você decidiu o lugar que você iria sentar. E com Deus, o nosso relacionamento com Ele é do mesmo jeito. E a gente pode encontrar um monte de desculpa, dizendo que é a geografia, dizendo que é longe, dizendo que eu estou cansado, dizendo que eu briguei, já que eu briguei eu não vou para o culto, e é o dia que a gente mais precisa vir para o culto. Então tudo na nossa vida é norteado por decisões. E o inimigo, mais uma vez, ele não quer te destruir, ele quer simplesmente te distrair, porque quando ele distrai, normalmente a gente toma algumas decisões, e as decisões nunca estão de acordo com a vontade de Deus, e a vontade dele, eu preciso te adiantar, é boa, agradável e perfeita, e eu quero liberar isso para a sua vida, para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua profissão, para os seus filhos, por onde você passar, a decisão do Senhor vai permanecer. Levanta as duas mãos para não perder o costume, e diga assim: eu posso perder tudo, mas não vou perder o caminho. Você sabe quando o filho pródigo se afastou, distanciou da presença do pai? Não foi no dia que ele estava lá com os amigos, não foi no dia que ele estava com desejo de comer as bolotas dos porcos, ele se perdeu quando ele tomou uma decisão, foi decisional: me dá minha parte na herança. Na verdade, o distanciamento começa primeiro com o coração fecha, nosso comportamento muda. Eu vou falar de igreja, com respeito aos irmãos que estão no fundo, de repente a criança, alguma coisa, não tem problema nenhum, fica onde vocês estão aí. Mas normalmente a pessoa é um líder, ela se destaca, quando ela está na frente, meu irmão, ela está voando, ela senta aqui na frente. Começa a esfriar, ela vai para o meio. Gelou, está lá no fundo. Daqui a pouco, ponto de ônibus, Uber ou busão, e nunca mais volta. A decisão de ir embora não começa com o corpo, começa com o coração. E o filho pródigo, na parábola, que é tão conhecida, e Deus é tão maravilhoso, ele usa a parábola para baixar o nível dele, para a gente entender o que ele está dizendo. O filho pródigo, ele toma uma decisão de mudar de geografia, mudar de ambiente, distanciar do pai. A decisão começou na fala: me dá a minha parte na herança. Não era o momento, não era o tempo, mas era uma distração maligna para te afastar da comunhão. O inimigo, ele tem esse trabalho, meu irmão, e é muito forte, de tirar a comunhão. Porque no momento que o filho vai para longe do pai, acabou a comunhão. No momento que o pecado, ele entra através de Adão e Eva, acabou a comunhão. E a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é se isolar. E é tão bonito a gente falar: olha, eu vou me distanciar por um momento, eu vou me isolar por um momento, eu vou ficar longe por um momento. O diabo, ele não quer te destruir, ele só quer te distrair, porque se ele te distrair, acabou-se a comunhão, e se acabou a comunhão, aí se prepare, porque a destruição, ela chega, e chega com força na minha e na sua vida. Você pode ir para qualquer caminho, mas não pode perder o caminho de volta. Olha o que diz Lucas 15, versículo 20. Lucas
15, versículo 20. Na verdade, são 3 parábolas que representam uma parábola. Fala de perca. E essa parábola nos ensina demais. Mas hoje eu não vou falar só sobre o filho pródigo. Eu vou falar de alguns 4 ou 5 personagens que tiveram uma decisão, foi decisional, a escolha que eles fizeram. E essa decisão sempre você vai verificar que tem um papel: distrair e arrancar a comunhão. Arrancou a comunhão, trouxe a confusão. Digam para você gravar. Diga: sem comunhão vem distração, caos e confusão. Isso é certo. Olha o que diz. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. Pastor, mas esse é o final da história. Sim, mas a decisão começa, meu irmão, no início do culto, no meio do culto, no final do culto, no ônibus, no trem, por onde você passar. Hoje você precisa decidir sair daqui hoje curado, sair daqui hoje com uma nova visão, sair daqui hoje resolvendo fazer o caminho de volta e se aproximar da presença de Deus, de um lugar onde você nunca deve sair, porque o inimigo não quer te destruir, ele só quer te distrair. Aprendeu? Samuel chegou chegando. E eu escrevi aqui: ninguém se afasta de repente. O desvio começa com pequenas concessões. Pedro: eu morro pelo Senhor. Se precisar ir preso, eu vou. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, cuidado com as concessões. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O que o inimigo fez? Destruiu Pedro? Não! Trouxe distração a Pedro. Pedro não precisava pregar o evangelho. As pessoas olhavam e falavam: você se parece com ele, você fala como ele, você é um deles. E aí, meu irmão, algumas concessões foram entrando e a destruição começou a chegar. Ei, o inimigo não quer te destruir, o inimigo quer só te distrair. Coloca agora Lucas 22. Estava 15, coloca agora Lucas 22. Deixa eu ler o 33 e o 34. Para você prestar atenção nos detalhes da Bíblia e como é importante. Olha o que diz. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, tanto para a morte. Olha que discurso lindo. Quem é que é apaixonado, já foi apaixonado por alguém? Levanta a mão assim. Fala: é bonito falar. Não é bonito? Morro por você. I love you to my life. E as distrações? E as concessões? Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes, você me negará. Negará que me conhece. Por quê? Porque o inimigo não quer te destruir. O inimigo tem um único papel: te distrair. Coloca agora, vai lá para frente, versículo 54. No mesmo capítulo. O inimigo tem um papel: te distrair, deixar você irreconhecível, fazer você perder o propósito, e com isso você se distanciar de Deus. Mas a maior prova que Ele te ama é que você está aqui hoje. E hoje, algo poderoso do céu vai acontecer na sua vida. Coloca para mim o 54. 22, 54. Lá na frente. Um pouquinho. Por favor. Mesmo capítulo. Aí. Então, prendendo e levaram no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de... Calma aí. Se precisar, eu vou preso com você. Digo mais.
Se precisar, eu morro com você. Passam-se alguns minutos. Ei, o inimigo, para destruir a sua vida, não precisa de muito tempo. Precisa de concessão. A decisão, ela parte de você. A concessão parte de você. Pastor, eu estou namorando. Eu concedi que o meu namoradinho colocasse a mão em alguma parte que não deveria colocar. Concediu? Permitiu? Quantos dias? Essa concessão vai te distanciar de Deus, porque o papel do inimigo é sempre te distanciar de Deus. E o versículo 53 disse que ele estava a certa distância de Deus. Pedro seguia de longe no versículo 54. Continua, por gentileza. A gente vai até o 62, tá? Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Contudo, ele negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles, homem. Não sou eu, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora depois, o inimigo não quer muito tempo, pode ser segundos, minutos, horas, ele destrói, ele traz distração, ele traz confusão, ele estabelece o caos na sua vida. Certamente, este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito antes: que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Concessões. Saindo ali, chorou amargamente. Toda pessoa que libera concessão, toda pessoa que se distancia de Deus, vai sofrer, vai chorar amargamente. Porque esse mesmo Pedro foi aquele que lá na frente disse: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Levanta as mãos assim, ó, por favor. Se alguma área da sua vida estava trazendo, meu irmão, distração, concessões, decisões erradas, hoje é uma pedra sendo colocada em tudo isso, e Deus dizendo para você: vira a página, muda o comportamento, muda a mentalidade, porque hoje é uma noite de decisão, e a decisão que vai alegrar o coração de Deus. Receba isso no seu coração, em nome de Jesus. Vai agora no início da Bíblia, Gênesis 3. Vamos ler o 4 e o 5. Só isso. Gênesis 3, 4, 5. Lembrando que eu estou falando de geografia, ambientes, lugares, e estou falando de decisão. E é muito importante você estar ligado. Porque tem geografia, tem ambientes, tem pessoas, tem lugares, mas tem decisão. Eu sempre falo que você não pode evitar que um pássaro sobrevoe sua cabeça. É impensável. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Isso é uma decisão que você deve tomar. E olha o que diz esse texto tão conhecido: mas o inimigo, ele vem com distração, e através da distração ele estabelece o pecado. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O inimigo sempre vem com uma palavra bonita para o seu orgulho, para o seu ego inflar, para você achar que você está certo. Às vezes nós construímos uma história para achar que a gente está certo. A gente é tinhoso, a gente é difícil. E aí nesse papo onde o inimigo sempre vai na sua dor e na sua necessidade, entrou ali a distração. Ei, lembra que eu falei da geografia? Eles estavam lá onde? No inferno ou no paraíso, gente? Adão e Eva. Diga, estavam no Éden.
Aí aparece a serpente. Lembra? Quando você fica isolado, sozinho, você é uma presa fácil. Adão não estava com ela. E a Eva vai se aproximar no seu isolamento. A serpente vai se aproximar no seu distanciamento. A serpente vai chegar e vai trazer distração. E o problema não é só isso. O problema é quando você sai da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos e dá ideia para a serpente. Coma. Você vai ter o conhecimento. Coma. Não vai fazer mal nenhum. Coma. A distração gera caos. Não é a geografia, é a decisão. E ela decidiu comer. E o pior, ela não comeu e ficou sozinha não. Ela ofereceu para o marido. E o marido, que era o cabeça, que era para direcionar a casa, ainda foi lá e deu concessão também. O problema não é a geografia, o problema é a decisão, porque o nosso Deus que tem comunhão, independente do pecado que nós temos, Ele nunca vai faltar a reunião com você. No tardar do dia, quem é que aparece? Deus e Adão. Escondido. A distração. Através da concessão, através da sua permissão, ela quer gerar um caos na sua vida. Adão e Eva estavam no paraíso, mas decidiram ficar longe de Deus. Pastor, não foi Deus? Não, Deus estava no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo local, mas Adão estava escondido. Não estava mais transparente. Estava agora se cobrindo. Porque o pecado ele faz isso. Traz culpa. Nos deixa desconfigurados. Nos deixa distante da palavra. Nos deixa distante do temor. E aí nós vamos distanciando. Nós vamos dando concessão. Nós vamos abrindo brecha. Quando Eva começou a comer a maçã, foi na hora que ela deu ouvidos ao inimigo. E através da distração, não da destruição, da distração, o inimigo entrou e até hoje trouxe destruição para quem está no pecado. Porque o salário do pecado ainda continua sendo a morte. Pastor, mas na igreja não vai ter problema? Claro que vai ter. Se no paraíso, relatado na Bíblia, só 2 pessoas, teve tudo isso? Imagina aqui, olha para o santo que está do seu lado e fala assim, ô santo, aqui vai ter problema também, viu santo? Agora olha para ele e fala assim, o diabo não quer te expulsar desse lugar, desse ambiente. Ele está de olho, olha para ele está de olho na nossa comunhão. Perdeu a comunhão, perdeu tudo. E se Adão falasse, Deus, teve uma mancada aí, me perdoa, olha. Não foi a mulher não, foi eu que não direcionei lá e o negócio azedou, Deus. Vou fazer igual Davi lá na frente. Tira tudo, só não tira a sua presença. Irmão, a comunhão. Quando a pessoa está meio burucochô, líderes, supervisores, tá? É 2 coisas, quebra de princípio ou pecado. É as únicas coisas que tiram você, distancia, traz distração, traz caos, e a pessoa fica irreconhecível. O inimigo não quer te expulsar, ele quer tirar você da comunhão. Não é possível, você entrou nessa igreja porque tinha comunhão, porque alguém te olhou, porque alguém ligou para você, alguém te abraçou, lá no encontro, você estava suvaqueira, e as pessoas te abraçaram, estava suando, e as pessoas te abraçaram, você falou, meu Deus, é isso que eu quero, meu irmão, é uma necessidade do ser humano a comunhão, e o inimigo quer o quê? Ele quer tirar a comunhão,
Porque se ele tirar a comunhão, a expulsão é no outro dia. O distanciamento é no outro dia. A frieza é no outro dia. A ótica muda no outro dia. Ei, Pedro! Ainda hoje. Vai me negar 3 vezes. Filho pródigo, não! Não perca a comunhão comigo, filho pródigo. Fica aqui do meu lado. Adão! Ei, Adão! Relatei na Bíblia só vocês dois. Você não percebe que a serpente está entrando e trazendo distração? Ei, não expulsou naquele momento do paraíso, só expulsou da comunhão e tirou a comunhão, tirou o paraíso. Quem quer ir para o paraíso, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Agora, quem quer viver na terra, um inferno, dá um aleluia. Agora, quais são as concessões? Quais são as distrações que muitas vezes tem feito a nossa vida aqui na terra se tornar um inferno? Você está autorizado? Diga para alguém, não se esconde quando o dia mau chegar. Você sabe que o silêncio é uma arma poderosa que o inimigo usa? Adão tentou silenciar. Pedro, silenciar. Só que todo silêncio, diante de um erro, é um combustível para uma queda prolongada. Vou repetir baixinho e mais pausadamente. Isso é muito sério. O silêncio, mediante a um erro, a uma falha, a um orgulho, ele tem o poder de trazer uma queda prolongada para a sua vida. A consequência de Adão veio para a nossa vida, queda prolongada. A consequência de Pedro, lá na frente, nós sabemos que Deus, ele confronta ele, teve um reencontro. Mas imagina a culpa, acordando todo dia com a culpa, com remorso, o que poderia ter feito, o que não fez, o que foi permissivo, porque deixou, a decisão foi errada. Irmãos, o inimigo, ele vai matando a gente dia a dia através da culpa, porque o silêncio diante de um erro é um combustível que te leva a uma queda prolongada. Alguém já saltou de paraquedas? Em 1 minuto. Meu Deus. Terrível. Depois é gostoso. Agora imagina eu quando eu fui saltar. Eu fui logo, porque eu não sou bobo. Quem é o dono aqui? Sou eu, uma mulher. Vou com a senhora. Dono, mais experiente. Vou com a mulher. Fui o último a saltar. Teco, teco. Misericórdia. A Maris. Foi a Júlia. Foi a Renata. Eu fui o último. Saltei. Eu feliz da vida, eu falei, cadê a mulher? A mulher muda atrás de mim. Ela não conseguia soltar um botãozinho, apertar uma trava. Ela falou, misericórdia, se a gente não soltar essa trava, a gente vai cair lá no chão, vai se quebrar todinho. Se a queda demorar muito comigo, então, meu irmão, naquele momento passou em segundos. Graças a Deus, eu não sei onde estava a trava, mas ela falou que eu destravei a trava. Acho que foi os anjos trabalhando naquele momento. Agora tem gente que Deus, ele deu paraquedas certinho, instrutor certinho, mas está deixando tudo e pulando sozinho. Queda prolongada vai te esborrachar no chão. Filho pródigo? Pedro? Adão? Jonas? Teimoso. A decisão errada na teimosia é a pior coisa que existe. Você conhece alguém teimoso, fora o seu filho? Seu marido, sua esposa? É terrível andar com quem é teimosinho. E Deus, ele nunca vai curar aquilo que você esconde. Deus só vai curar aquilo que você expõe. E tudo aquilo que você não demonstra,
Tudo aquilo que você não expõe, controla. O filho pródigo, ele foi controlado por aquele distanciamento até o dia que ele resolveu expor. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Faça de mim como um dos seus funcionários, seus servos. No dia que ele expôs, a cura veio. Mas enquanto ele foi tinhoso, orgulhoso, manteve aquilo para ele, aquilo governava ele. O melhor processo de você ter libertação chama-se arrependimento e confissão. Mas o que a gente faz? O que o orgulho faz com a gente? Não, dá o braço a torcer, não. Aquele dia você perdoou. Outra coisa, a distração é assim: você está certo. Está certo. Vai não. E aí o que acontece com a gente? Vamos falar de relacionamento. E às vezes é um detalhe. E a gente é mais fácil em dar concessão para o inimigo do que dar concessão para a voz de Deus. Perdoa logo. Perdoar tem que ser rápido. Porque senão a gente vai ficar muito tempo longe um do outro. Através da distração. E aí o inimigo vem e traz destruição. Diga bem alto assim: o que você esconde te controla. Vamos pegar a história de Jonas. Coloca Jonas 1, versículo 3. Jonas 1, verso 3. Jonas tinha uma ordem de Deus. Era para ir para Tarsis, na região de Nínive. Mas ele resolveu ir para um lugar diferente. Ele decidiu se distrair e distanciar do lugar onde Deus mandou. Olha a falha, olha a concessão que ele deu, olha a decisão que ele deu, e as consequências que trouxe para a vida dele. Olha o que diz: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, distanciou. O inimigo, mais uma vez, não quer te expulsar, ele quer tirar comunhão. O inimigo não quer te destruir, ele quer te distrair. E nesse caso, teve a falta de comunhão e teve a distração. E ele, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Fugir também é uma decisão. Fugir também é uma concessão. E resumindo a história, quando ele foge, ele compra uma passagem, ele para em um navio, no navio ele desce ao porão, tudo distração. Do porão o barco começa quase a naufragar, as pessoas sabem que ele era um homem de Deus, tem medo de tirar ele dali, vão tentando ir contra a maré, a coisa não acontece. Ele mesmo fala: o problema é que sou eu, porque eu estou fazendo o que Deus mandou. Aí eles pegam ele, lançam sorte ao mar, e você sabe que um peixe grande o engoliu. Você sabia que até a sua queda, muitas vezes, não é um acidente, mas é uma decisão sua? Pastor, foi um acidente ele cair no mar? Não. Foi decisional. Foi uma decisão que ele teve. Navio, porão, sono, barriga do peixe. Lá no porão ele dormiu. Chicote estralando, a distração faz você dormir. Tem gente que às vezes num relacionamento, no trabalho, convivência pai e filho, filho e pai, que precisa, meu irmão, de um beliscão, aquele de deixar roxo. É para doer? Não, é para acordar.
Diga para alguém: acorda, tu que dormes. É essa a situação dele. É Nínive. Você foi para Tarsis, caiu em Jope, sai daí, você desceu para o lugar errado. Ei, fugir de Deus nunca resolve, só aumenta o estrago. A decisão de se isolar nunca resolve, só aumenta o estrago. A decisão de ficar longe da comunhão não resolve, só aumenta o estrago. É o combustível para uma queda prolongada. Deus falou: já está bom até aqui, chega. Você veio essa noite, meu irmão, com uma palavra: chega. Não dá mais para viver assim, chega. É hora de você sair da distração, é hora de voltar à comunhão. Não dá mais tempo para você ficar perdendo tempo com coisinhas que estão te distraindo. Tem um lugar certo, eu já mandei você ir lá. Tem gente que está muito atrasado. Olha as frases que nós usamos. Depois eu vejo isso. Respira fundo, irmão, por favor. Bicho está pegando. Alguém te fala: depois eu vejo isso. Depois eu faço. Depois a gente resolve. Olha o que está escrito aqui, ó. O atraso espiritual é mais perigoso. O atraso espiritual, ele é extremamente perigoso. E principalmente quando vem essas frases: depois eu vejo isso, depois eu faço isso. Jonas estava assim. Estava com atraso espiritual. Deus dando ordem, direção, mas ele resolveu ir para um caminho diferente. É perigoso. Não deixe para depois, resolva hoje, converse hoje, chore hoje. Mas saiam daqui hoje comprometidos em dizer: chega, diabo, sai da minha casa, diabo, sai da minha mente, diabo, sai da minha vida financeira, diabo, eu não dou mais brecha, eu não dou mais concessão. Ô diabo, hoje está vindo um cimento do céu, onde eu fecho as portas que o inimigo tinha acesso, e hoje eu abro a porta para o Senhor governar a minha vida. Levanta as mãos, diga assim: todo acesso maligno no mundo espiritual, eu chamo agora a existência do Senhor. Amém? Para encerrar, quero falar um pouquinho de Davi. Toda decisão é importante ser tomada, mas ela não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser com sabedoria. Não tomar decisão é uma decisão. Relaxar, ser imprudente, não observar esses detalhes é perigoso. Não relaxe em tomar decisões, mas não pode ser de qualquer jeito. Davi era um homem de guerra. Em períodos e em períodos, o rei deveria estar na frente dos seus cavaleiros, do seu exército, para vencer a guerra. Davi, ele relaxou na decisão. Davi se distraiu com uma mulher na sacada da casa dele. Davi saiu da comunhão com o seu exército. E com isso, com a distração, veio a destruição. Coloca para mim em 2 Samuel 11, eu vou ler só o versículo 1. 2 Samuel 11, só quero ler o versículo 1. Que ele vai dizer exatamente isso que eu estava falando. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, não tinha escolha. Rei, vai para a guerra. Vírgula.
Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais, todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. A distração distanciou a comunhão e o caos ali se estabeleceu. Irmãos, Deus está convocando você para ir para a guerra. Esse é o tempo que Deus quer que você vá para a guerra. Há tempo de ficar, mas há tempo de ser enviado. Há tempo de observar, mas há tempo de guerrear. Ei, a sua luta não é contra a carne, e muito menos contra sangue. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. E hoje Deus, Ele quer saber quem está afim de guerrear pela família, quem está afim de guerrear pelos filhos, quem está afim de guerrear na vida financeira, quem está afim de tirar essa tristeza, essa mágoa, essa angústia, esse marasmo da vida. Ei, a distração não quer te expulsar, só quer arrancar você da comunhão. Diga assim: eu fico e eu vou guerrear. Davi disse sim, não para a guerra, o pecado. Irmãos, um sim errado é perigoso. A gente tem que ter sabedoria até para dizer sim. Um sim errado te leva à distância. Sim, eu quero minha parte na herança. Sim, eu quero comer essa maçã. Sim, eu quero ir para o lugar errado, onde Deus não me mandou. Sim, eu quero a amizade errada. Sim, eu quero ambientes errados. Sim, errado te leva à distância. Mas, por outro lado, um eu volto verdadeiro muda tudo. Sim, não quero mais. Sim, vou chutar o áudio. Sim, abandono tudo. Sim, não quero saber de nada. Sim, abandono a empresa. Sim, agora, tá bom. Se deu bom, Deus está no negócio. Se deu ruim, talvez Deus também está no negócio. Só quer te ensinar alguma coisa. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabe por quê? Porque o mesmo Pedro que negou 3 vezes, quando viu Jesus, um braseiro, peixinho, pão, e eles falaram: é o mestre. Pedro não pensou 2 vezes. Pedro voltou a se aproximar de Jesus. O filho pródigo, a vida dele mudou de acordo com a história, e é uma parábola. Não foi quando ele ficou pensando, foi quando ele voltou. Davi, quando ele tem uma conversa com Natã, ele voltou à realidade. Se um sim errado te leva à distância, um eu volto verdadeiro tem o poder de mudar tudo. Levanta as mãos e diga: tem áreas da minha vida que eu vou declarar e eu vou decretar um eu volto verdadeiro. Diga: eu volto. Mais uma vez, diga: eu volto. Diga: Pedro voltou. Jonas voltou. Davi voltou. E eu vou voltar. Se arrepende. E se fosse o último culto? Se fosse a última palavra? Se fosse o último louvor? Se amanhã fosse seu enterro? Você ir embora de boa? Missão cumprida? Ou alguma coisa teve concessão, teve distração? Pastor, e Adão? Adão não conseguiu voltar. Mas Deus enviou de volta o segundo Adão,
chamado Jesus Cristo de Nazaré. Que mesmo na cruz, o inimigo até na cruz, vem com ladainha. E a humanidade, Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas olha a diferença. Que não seja feita a minha vontade. Porque se toda decisão que nós formos tomar, de acordo com a nossa vontade, talvez não vai dar muito bom. Toda decisão baseada na sua vontade, normalmente, te traz distração, distanciamento, falta de comunhão. A vontade do filho pródigo levou a consequências graves. A vontade de Pedro o distanciou. A vontade de Jonas fez ele ser engolido por um peixe. A vontade de Davi com Betseba trouxe morte para a casa dele. Mas Jesus, o segundo Adão, não seja feita a minha vontade. Fique em pé. Deus está tratando algumas pessoas hoje aqui.